A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao seu canal Aprendendo na Palavra. Eu sou o missionário Cleiton Santos, dei uma passada aqui no canal para deixar um vídeo bem rápido para você, falando sobre saudação. Tem muitos vídeos aqui no YouTube com esse título, né? Como dar uma poderosa saudação, como dar uma saudação em poucos minutos. Pois bem, eu quero ser muito sucinto no vídeo de hoje, eu quero dar apenas aqui 3 dicas de como dar uma saudação, seja na igreja, seja em um culto em ar livre, seja em um congresso, ou seja, aonde você for chamado para dar uma saudação. Primeiro, precisamos entender o que é uma saudação. Uma saudação não é a mesma coisa que uma mensagem, ou a mesma coisa de alguém ser chamado para dar uma palavra. Uma saudação é algo muito rápido. Uma saudação, na verdade, ela não pode passar de 5 minutos. Uma saudação é algo rápido, é algo sucinto que você tem que passar para a igreja do Senhor. Existem até aqueles, que quando são chamados para dar uma saudação, eles nem sequer abrem a Bíblia. Eles citam apenas um versículo bíblico e deixam ali uma palavra rápida para a igreja e uma palavra objetiva. Mas vamos lá, você foi chamado para dar uma saudação e você quer usar um texto bíblico. Quais são as dicas a serem usadas para explanar um texto bíblico em uma saudação em poucos minutos? A primeira dica é: comece pelo centro do texto. Eu quero aqui dar um exemplo de um texto para você, em João capítulo 4, versículo 23, onde diz assim: Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Pronto, aqui nós temos um texto campeão nas saudações. Muitos usam esse texto em suas saudações. Se você fosse chamado para trazer uma mensagem, você deveria começar pelo início do texto. Você ia começar a partir do versículo 1, falando sobre a origem daquela intriga entre os samaritanos e os judeus. Você deveria expor que aquela intriga ela já durava 1000 anos, quando nosso Senhor Jesus Cristo passou ali por Samaria. Aquela intriga já tinha 1000 anos de intriga entre os samaritanos e entre os judeus. Aí você deveria explicar também qual foi a origem daquela intriga, por que eles não se davam bem. Mas como você foi chamado para dar uma saudação, você escolheu o versículo 23, que fala sobre adoração. Então você deve ser sucinto e focar o termo adoração, porque esse foi o versículo que você escolheu. Então, essa primeira dica, eu quero deixar claro para você que em uma saudação você deve ser sucinto, você não deve explanar o texto, você deve escolher algo que é central no texto para trazer para a igreja. E algo que está central aqui nesse versículo é o termo adoração. E isso vale para qualquer outro texto. Você procura qualquer texto, e você procura encontrar ali o centro daquele texto e explana unicamente aquilo. Ou você escolhe um versículo do texto, um versículo de todo o texto, e se foca apenas naquele versículo e não no texto todo. Porque imagine você explanar o texto aqui todo, o capítulo 4, você explanar todo esse texto. A mulher estava no poço e ela não quis, em primeira mão, dar crédito ali à mensagem, porque ela olhou para o mestre, logo não deu crédito da mensagem que ele iria trazer para ela. Imagine se você for explanar tudo isso, não vai ser uma saudação, vai ser uma mensagem. Então seja sucinto e se foque no centro do texto. Ou escolha um versículo onde lhe chama a atenção uma palavra, um ponto importante, e foque aquilo. A segunda dica que eu quero lhe dar é: evite dar detalhes sobre o texto. Agora imagine se você for dar detalhes sobre o texto do capítulo 4 de João. É um texto riquíssimo, é um texto cheio de detalhes. Na minha opinião, é um dos textos mais cheios de detalhes que existe nos evangelhos. É um texto muito detalhista, muito cheio de pontos, muito cheio de curiosidades. Então, em uma saudação, você deve evitar dar detalhes. Você deve evitar ao máximo dar detalhes, o porquê disso, o porquê daquilo outro. Você tem que ser muito objetivo. A terceira dica, e uma das mais importantes, é: conclua sua saudação sem deixar a igreja em dúvida sobre a sua mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque você tem poucos minutos para expor aquilo que você vai pregar.
Então, se você não for bastante cuidadoso, né, você vai trazer uma saudação sobre algum texto da Bíblia, vai deixar uma palavra rápida, mas você não foi cuidadoso em passar por todas as etapas de uma saudação. O que vai acontecer é que você vai trazer uma saudação, rápidas palavras, sobre um texto da Bíblia, e você não vai ter tempo de expor aquilo, porque você começou explicando o texto todo, não se focou só num versículo. E o que vai acontecer é que você vai terminar sua saudação e vai deixar todo mundo voando na igreja, em dúvida sobre o que você queria dizer, porque uma saudação, ela deve, quando você for dar uma saudação, não é? Expor uma palavra em rápidos minutos, você tem que ser muito cuidadoso para focar pouca coisa, ser sucinto naquilo e fechar com chave de ouro. Então, em uma saudação, você precisa ser muito sucinto e objetivo naquilo que você vai fazer. Essa é a minha dica de hoje. Na próxima semana, né, nós estamos aqui de novo com outro vídeo falando sobre outro assunto da palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando nesse ícone aqui embaixo, tá bom? E assim você vai estar, ative também o sininho, você receberá um aviso no seu dispositivo sobre os novos vídeos quando forem postados no canal, tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe.